este é o programa Cubatão, seus caminhos e sua história aqui pela TV Polo. No programa de hoje nós vamos falar sobre Afonso Schmidt, mas mais do que isso nós vamos dar uma boa notícia com relação às suas obras. Afonso Schmidt todos nós conhecemos, todos nós cubatenses já conhecemos bastante o nome Afonso Schmidt. Infelizmente, nem todos conhecem a vida e a obra do escritor e, infelizmente, mais infelizmente ainda, nem todos ou poucas pessoas na cidade já leram alguma de suas obras. Sobre isso, nós queremos hoje, inclusive, aproveitando o espaço desse programa, para anunciar que alguns livros do Afonso Schmidt serão relançados esse ano, serão reeditados esse ano. E como é que isso será possível, né? Recentemente, a entidade Instituto Afonso Schmidt, que é uma organização social aqui do município, uma organização social que trabalha com projetos culturais, assinou um termo de fomento junto à Prefeitura Municipal, com o objetivo de receber recursos estes provenientes de emendas parlamentares, com o objetivo de reeditar algumas obras do Afonso Schmidt. E o projeto foi apresentado, aprovado, e já há pelo menos 3 títulos do Afonso Schmidt que já há programação para ser relançado este ano. O primeiro deve acontecer agora no mês de junho, durante a Semana Afonso Schmidt, que é o livro Bom Tempo. O livro Bom Tempo, Afonso Schmidt lançou no ano de 1941. É um livro que aborda, é uma autobiografia. Afonso Schmidt, neste livro, ele escreve sobre as suas aventuras na Europa, quando fez a sua segunda viagem à Europa, tudo aquilo que ele passou visitando alguns países da Europa, e quando retorna, ele conta a história de suas primeiras aventuras no ramo do jornalismo e também como escritor. Então, quem quiser conhecer a vida de Afonso Schmidt, o seu pensamento e como que ele inicia então a sua carreira de escritor, de romancista e de jornalista, o livro Bom Tempo é a sua autobiografia. E é um livro extremamente interessante porque ele fala de detalhes dos lugares por onde ele passou, a forma como as pessoas viviam naquele momento da história. Ele passa, por exemplo, na Europa. Ele vive na Europa alguns momentos antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial, quando ele consegue retornar ao Brasil. Enfim, é uma obra necessária para se conhecer o pensamento de Afonso Schmidt. E depois do lançamento deste livro, está programado pela entidade, ainda no mês de julho, lançar o seu segundo livro, que é A Marcha, que é o romance da abolição. Um dos livros mais importantes da obra de Afonso Schmidt, porque ele, de forma romanceada, ele conta a história da fuga dos escravos, dos escravizados, que partiram do interior do estado de São Paulo, das fazendas do interior do estado de São Paulo, até chegar ao quilombo do Jabaquara, no município de Santos, passando por Cubatão. É uma obra de uma importância histórica tremenda, porque conta esta saga dos escravizados que fugiam das fazendas e acabavam chegando no quilombo do Jabaquara, aqui no município de Santos. Sobre o livro A Marcha, eu vou fazer a leitura de um pequeno texto que comenta a importância desta obra para a literatura brasileira. Em A Marcha, o romance da abolição, Afonso Schmidt descreveu a dura vida dos escravos e sua contribuição para a riqueza paulista.
O livro ainda trata da organização e do trabalho dos abolicionistas, como a campanha abolicionista chegava até as fazendas de café, de onde os escravos fugiam aos bandos, tomando o caminho de Santos, rumo ao quilombo do Jabaquara. Era chefe deste quilombo Quintino de Lacerda, e eram os escravos apoiados pelos caifazes, termos utilizados para designar os que trabalhavam para a libertação dos cativos. Como nas outras obras de fundo histórico, Afonso Schmidt desenvolveu intenso trabalho de pesquisa, lendo muito, entrevistando testemunhas e historiadores, visitando os locais das ocorrências, e o livro é escrito de uma forma muito viva, possui trama interessante, que consegue reunir os diferentes aspectos da época, procurando dar uma visão global da abolição paulista. Em 1942, recebeu o Prêmio Machado de Assis, de romance, na Academia Brasileira de Letras. Este livro, então, tratando da questão da abolição, como nós acabamos de ler, sendo inclusive homenageado, Afonso Schmidt sendo homenageado pela Academia Brasileira de Letras, demonstra a importância que o escritor teve para a literatura brasileira. E não é exagero afirmar que Afonso Schmidt foi um dos escritores mais lidos no Brasil neste período. Na década de 40, década de 50, Afonso Schmidt foi um dos escritores mais lidos do nosso país. Já voltamos no segundo bloco para falar um pouquinho mais da reedição destas obras do escritor Afonso Schmidt ainda neste ano de 2023. Até já. Aqui é a Floricultura Central. Você encontra plantas, mudas, vasos e arranjos belíssimos para todos os gostos. A organização é tão perfeita que se transformou em um cenário fotográfico para as noivas. Mas não é só isso. Aqui você encontra muito mais. Estamos falando do Espaço Café com Flores, um cantinho agradável para um café com as amigas, coffee break e pequenas reuniões. E para você que prefere um evento mais intimista, o Café com Flores tem um espaço para mini casamento. Outro serviço que não sai de moda são as cestas de café para datas especiais. Aqui tem também apresentações do Coral Sambaqui, com declarações de poesias e muita música. Outras atividades bem movimentadas são o Brechó Brunch e o Bingo de Plantas e Mudas. Como se vê, o Café com Flores é um mix de empreendedorismo, Com muito verde. arte, cultura e entretenimento. Café com Flores é na Floricultura Central, Rua Cidade de Pinhal, número 130, telefone 3361-2703. Olá, estamos de volta com o programa Cubatão, Seus Caminhos e Sua História aqui pela TV Polo. Hoje falando um pouco de Afonso Schmidt e também falando do lançamento de algumas de suas obras que ocorrerá ainda no ano de 2023. Dissemos que no mês de junho, durante a Semana Afonso Schmidt, a última semana do mês de junho, será lançado o livro Bom Tempo, que é uma autobiografia de Afonso Schmidt. Em julho, provavelmente em julho, será lançado A Marcha, que é o romance da abolição. Falamos um pouco agora sobre a importância deste livro para a literatura nacional e para nós cubatenses, porque é um livro que Afonso Schmidt fala de nossa terra, fala desse período da história em que ele viveu, passou por Cubatão. Enfim, são obras de grande importância para a nossa historiografia. Dando sequência, a entidade, Instituto Afonso Schmidt, pretende também, no mês de setembro, fazer o lançamento de uma versão inédita do livro Zanzalá. Zanzalá é aquele livro que nós todos já ouvimos falar, que é uma ficção científica, onde a história se passa no ano de 1928, no lugar onde está Cubatão, ou seja, a história demonstra uma cidade futurista, e para nós a interpretação que nós sempre demos a este livro
é o Cubatão do futuro, o Cubatão do ano 2028. Sobre o livro Zanzalá, há um pequeno comentário que nos demonstra, né, a importância que esse livro possui para a literatura nacional. Zanzalá é um livro de ficção científica anticolonial, escrito pelo autor cubatense Afonso Schmidt, no ano de 1928. Trata-se de um exemplo dos primórdios da ficção científica brasileira. Já recebeu homenagens tais como o nome da região de Zanzalá, em São Bernardo do Campo, o Coral Zanzalá, aqui da cidade de Cubatão, a revista Zanzalá de ficção científica brasileira. E o nome Zanzalá significa flor de Deus, em árabe. O livro se passa na região da Serra do Mar, em direção ao litoral, uma cidade fictícia e hipertecnológica chamada Zanzalá. O mundo foi completamente destruído pela Segunda Guerra Mundial e a cidade de Zanzalá acaba sendo refúgio para a população de vários locais do mundo. O autor retrata a população da cidade como sendo extremamente culta, dada às ciências e à arte, com um grande investimento público nessas áreas, contava com diversos curadores musicais e cientistas, eram também elevados moralmente de maneira que não reconheciam o uso da guerra e da violência, e a história acompanha a vida de Zéfiro e Tuca, um casal de namorados que vive na cidade. Tuca recebe a notícia dos médicos de que irá morrer em breve. Os dois então se juntam para tentar encontrar algum meio de reverter este destino, recorrendo tanto a recursos científicos quanto religiosos e espirituais. Então essa é a trama do livro Zanzalá, de Afonso Schmidt, tendo essa história de fundo, né? E mostrando essa cidade, como o texto diz, hipertecnológica. O pintor Jean Luciano, inclusive, na década de 70, pintou um quadro mostrando o Zanzalá do futuro, como que seria essa cidade fictícia de Afonso Schmidt. Mas a grande novidade do lançamento dessa edição do Afonso Schmidt é que ela será feita em história em quadrinho. Será, por isso que eu disse inédita, será a primeira HQ de Zanzalá a ser editada. A artista que está neste momento trabalhando os quadrinhos é nascida em Cubatão, é uma artista que tem hoje se despontado bastante. Vamos falar um pouco mais dos detalhes desse lançamento em programas futuros, mas será aí uma grande novidade. E com um detalhe, todos esses livros serão distribuídos gratuitamente para a população, justamente com o objetivo de incentivar a leitura a Afonso Schmidt. Bom, esses 3 livros que nós citamos serão custeados com recursos da... Mas existe mais uma possibilidade de lançamento ainda este ano, com recursos de patrocínio via lei de incentivo, via PROAC, que é o Programa de Incentivo à Cultura do Estado de São Paulo, que poderá financiar o lançamento do livro Menino Felipe no mês de outubro. Este projeto já está aprovado, já há uma empresa interessada em fazer o patrocínio, estamos aguardando ainda só a confirmação desse recurso. O livro Menino Felipe é apresentado ao público como uma autobiografia, embora Afonso Schmidt tenha escrito de uma maneira muito mais livre, mais romanceada, mas com muitos detalhes de sua vida, ainda como criança, nascida em Cubatão. Afonso Schmidt, que nasceu em Cubatão no dia 29 de junho de 1890 e faleceu em São Paulo no dia 3 de abril de 1964. O livro Menino Felipe, além de toda a história, que é bastante... que prende muito a leitura, é interessante para nós cubatenses porque ele dá detalhes do aspecto de Cubatão do final do século XIX, do início do século XX, e é uma forma interessante de se viajar por Cubatão neste período.
Nós vamos falar um pouco mais de cada um desses livros nos próximos programas, quando já tiver todo o calendário de lançamentos, né, para que todos possam participar dos eventos e garantir o seu exemplar. Eu tenho certeza que, conhecendo a obra de Afonso Schmidt, e não simplesmente saber quem foi, da sua importância enquanto escritor, mas conhecendo a obra, nós conseguiremos ter uma visão muito maior, muito mais abrangente da sua importância e também como uma maneira de incentivar a leitura para que todos nós aí possamos cada vez mais. Por hoje é só. No próximo programa continuaremos a falar sobre as obras de Afonso Schmidt e um pouco mais de nossa história. Até a próxima.